Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu me chamo Felipe Bellini e hoje a gente vai falar sobre os benefícios da escola em tempo integral. Eu sou um defensor das escolas em tempo integral, obviamente que com ressalvas a determinados projetos tidos para fracasso, mas eu realmente acredito que o Brasil muda a partir do momento que as pessoas passarem mais tempo na escola, fazendo diferentes atividades em uma escola com um currículo integrador. E a gente vai compreender esses conceitos até o final desse vídeo, acredito eu. Basicamente, a proposta é responder quais são os benefícios de passar mais tempo na escola, a noção de aprendizado social e acadêmico, que é uma visão aí para um futuro de aluno, de comunidade, e é disso que a gente vai trabalhar. Primeiro porque, com a chegada dos programas de escola integral em diferentes comunidades, no momento político em que estamos, traz muitas ressalvas. A primeira é: o Brasil está preparado para receber uma escola em tempo integral? A segunda isso é mais uma moda, mais um programa, não faz o que está bom agora, vai querer fazer mais. E a verdade é que a gente vem desde 2002 discutindo escola em tempo integral no Brasil e precisando conhecer. E agora que chega a oportunidade de uma coisa tão pedida, a gente recusa por falta de afinidade política ou receios que tem que existir, mas sem necessariamente conhecer o que é uma escola em tempo integral, que é o objetivo desse vídeo. Vamos lá? Primeiro, o que é uma escola em tempo integral? Então, basicamente, a escola em tempo integral, ou educação em tempo integral, ou escola em tempo integral, vai dizer respeito às escolas que ampliam a jornada escolar para receber seus estudantes, trazendo ou não novas disciplinas. Daí eu vou ter diferentes tipos de escola em tempo integral. Eu tenho a escola em tempo integral de nível médio técnico, que o aluno vai aprender uma disciplina técnica. Eu tenho a escola em tempo integral, como as escolas do Reino Unido e da Europa, no qual o aluno não aprende um curso técnico. Na escola, ele vai passar esse período aprendendo habilidades, esportes, tempo para estudar, tempo para conhecer, e eu vou ter essas diferentes correntes. No Brasil, por exemplo, eu tenho diferentes programas de escola em tempo integral. A maioria das unidades de ensino que adotam o modelo geralmente implementam a extensão de tempo em turno e contraturno escolar. A criança vai de manhã, assiste aula pela manhã, com as disciplinas tipo matemática, português, história, almoça na escola e no contraturno ela aprende aulas ligadas a artes, esportes, filosofia, crítica, faz projetos na escola. Então há uma tendência das escolas em tempo integral adotarem um caráter humanizador na proposta pedagógica delas. Mas não necessariamente é assim. Eu posso, por exemplo, ter uma escola em tempo integral em que eu só repita as disciplinas, que eu tenho um reforço de português e matemática. Isso é bom? Não é. Mas em determinados momentos políticos a gente vai ter essa mudança. Um exemplo é o Mais Educação, que até a proposta do novo Mais Educação, ele tinha caráter de trazer o esporte para a escola, as crianças iam 2 ou 3 dias para a escola e faziam atividades, tinham aula de português e matemática, mas com uma visão mais humanizadora, e nesse novo programa a proposta é fazer uma aula de reforço mesmo. Você vê que há um retorno a essa tendência. De qualquer maneira, essa noção de escola em tempo integral, que são muitas, ela propõe trazer o aluno para a escola, garantir a refeição do aluno na escola e fazer com que haja permanência desse aluno, permitindo inclusive que o pai tenha o tempo de jornada escolar. E isso é uma tendência no mundo. Basicamente, o Brasil é um dos poucos países a adotar a escola em meio período. Ou seja, somos uma contra-regra. A escola em meio período é uma prática adotada por países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pobres e com baixa perspectiva de desenvolvimento. Porque educação é caro. Mas, se a gente ficar recortado a uma tendência de país subdesenvolvido,
A gente nunca vai ter uma evolução real para essas comunidades e essa população que merece evoluir, né, como a população carente, o pessoal que vai para a escola pública e diferentes situações. Basicamente, toda a Europa, América do Norte, Ásia, alguns países da América do Sul, como a Argentina e Colômbia, já utilizam o ensino integral, e falar sobre ensino de meio período é um absurdo. Eu morei no Reino Unido, eu participei de diferentes atividades em escolas integrais do Reino Unido, e cogitar que o aluno não iria almoçar na escola, cogitar que o aluno não ia ter o tempo de descanso na escola para fazer outras atividades, era um verdadeiro absurdo. Era pensar que a educação daquele aluno estava interrompida. Então, a gente tem essa pegada de que, em regra, o ensino integral ele não é só para o ensino médio, ele vai abranger estudantes do ensino básico, da creche, e que a escola ela não é um processo apenas de ensino de conteúdo, como essa tendência que a gente tem da escola em turno, que é só para aprender os conteúdos de português, matemática, física, química, inglês, mas sim para propor diferentes atividades dentro da escola. E basicamente esse é um dos benefícios. Vamos analisar então alguns benefícios tidos para a escola em tempo integral. Tranquilidade. Primeiro, os pais e responsáveis trabalham o dia inteiro. A partir do momento que a criança está na escola o dia inteiro, ele pode se planejar, ele pode programar, ele não se preocupa com o almoço, ele pode vivenciar o trabalho dele, a evolução de carreira dele, da mesma forma que o filho se desenvolve na escola. Claro que isso não é passar a responsabilidade do filho para a escola, e sim permitir que haja um tempo maior e prolongado desse pai na comunidade profissional. Segundo, melhora o aproveitamento do tempo. Os estudantes participam de atividades e proporcionam aprendizados para a vida social e acadêmica. O estudante dentro da escola, ele faz o exercício de casa dentro da escola, ele estuda dentro da escola, ele tem na escola de tempo integral, a escola passa a ser um ambiente de convívio desse estudante e ele passa a se planejar. Com isso, existe uma responsabilidade desse estudante nas necessidades locais dele, da escola, assim como esse estudante passa a ser menos distraído na comunidade local dele. Um terceiro exemplo, educação bilíngue. A gente, na escola integral, dependendo do programa de escola integral, existe uma oportunidade de dar mais tempo de aula para escola bilíngue. Dá tempo do aluno aprender inglês, sem ser aqueles 50 minutos ou 1h30 semanal, assim como permite que esse aluno ele possa estar dividido em grupos. Por exemplo, numa turma normal, eu atendo 40 alunos por vez. A partir do momento que esse aluno está mais tempo na escola, eu posso dividir esse aluno em grupos menores. Então eu tenho turmas de 20 alunos. Com isso eu já consigo fazer atividades, experimentações que desenvolvam melhor. Uma quarta proposta de desenvolvimento, um outro benefício, é o aumento do rendimento do aluno. Que isso é latente. Obviamente, no primeiro momento de escola integral, eu não necessariamente vou ver esse desenvolvimento diretamente. Mas o aluno que não está preocupado em trabalhar para comer, porque ele está comendo na escola, o aluno que está participando das atividades da escola, o aluno que chega de manhã, faz as atividades na escola e produz exercícios, que tem um acompanhamento, como essas propostas de escola integral prometem, com certeza vão ter aumento de rendimento. Fora isso, a estatística prova isso. As melhores escolas com melhor IDEB são escolas que têm tempo integral. Elas continuam sendo escolas tradicionais. Então o aluno vai assistir aula de matemática, português, ele tem aula centrada, mas no contraturno ele tem outras atividades e há esse desenvolvimento desse estudante. Lazer e cultura dentro da escola. Hoje em dia a gente tem um curto período. As aulas de arte são de 45 a 55 minutos nas escolas. Então esse estudante que vai ver nesse curto período de tempo
um conceito artístico, a partir do momento que ele está na escola, ele pode ter uma aula de teatro, ele pode ter uma aula de pintura, você pode fazer com que existam oficinas e diferentes atividades para que haja esse vivenciar. E daí, quando você visita uma escola em tempo integral, você percebe que a escola tem um conjunto de atividades integradoras. Obviamente, de novo, depende do programa de escola integral e depende da exigência da comunidade local em cobrar essas práticas, não só do professor, mas da escola, da Secretaria de Educação e do MEC. Mas sim, isso é possível. Uma sexta possibilidade são as práticas de esporte. As escolas que são escolhidas para serem escolas em tempo integral, geralmente são escolas que têm uma possibilidade de fazer atividades com grandes campos ou com áreas de lazer maiores, onde você pode fazer diferentes desenvolvimentos de atividades esportivas. Eu percebo que hoje o aluno ele faz a educação física na sala de aula, então ele tem um horário para estudar educação física, ele teria que ir no contraturno. Pouquíssimos vão no contraturno por diferentes dificuldades. Será que a partir do momento em que ele está na escola o tempo inteiro, ele não começa a participar dessas atividades? Da mesma forma, a escola, trabalhando com menos alunos, não consegue fazer diferentes turmas e práticas de esportes? É uma tendência real da escola integral. Assim como você pode fazer um preparo físico, assim como você pode fazer um acompanhamento da saúde e da dieta desse aluno, porque ele passa a estar na rotina do estudante. Um penúltimo benefício seria o estímulo à criatividade e o pensamento crítico. Uma carga horária maior permite maior realização de projetos na escola. Hoje em dia, a tendência pedagógica é que a escola seja uma escola viva em projetos. Eu tenho a minha aula, eu tenho o cotidiano, mas as realizações de atividades, de projetos, de planos do aluno, de trabalhos interdisciplinares, é o que vai formar esse cidadão. Na escola atual, eu tenho muita aula em curto período de tempo, muito desgastante, e nesse meio período eu não consigo fazer com que os professores se comuniquem. Eu não consigo fazer com que haja relacionamento entre os diferentes partícipes. Com isso, eu não consigo montar esses projetos. Com isso, o aluno também não participa, porque a partir do momento que o aluno enquanto está na escola, ele está o tempo inteiro em aula, ele não tem tempo para realizar atividades na escola, e a partir do momento que ele sai da escola, não existe mais relação com a comunidade, não existe mais um pedagogo participando, não existe mais uma conversa, não existe mais um interrelacionamento com aquele grupo, você traumatiza essa comunidade, de forma que não exista um prolongamento de projetos e atividades interdisciplinares. Isso seria uma vantagem a partir do momento que na escola integral você tem esse tempo e você consegue realizar isso, você tem essa oportunidade de comunicação entre professores. Porque normalmente o que acontece nas escolas integrais? O professor da escola integral participa das atividades integralmente na escola integral. Ele não participa de atividades em outras escolas. Consequentemente, ele passa a entender aquilo lá como o local dele, e isso cria uma identidade, que é justamente a última vantagem. A vantagem maior da escola integral, ao meu ver, é criar uma identidade e uma autonomia para a escola. A partir do momento que os participantes daquela escola realmente se realizam naquela escola e fazem diferentes atividades, a partir do momento que existe uma integração, um contato e um relacionamento entre aqueles indivíduos, eles passam a gastar tempo pensando em melhorar aquela escola e eles passam a criar diferentes estratégias para resolver os problemas locais da escola. Ao mesmo tempo, o aluno, ao passar mais tempo e vivenciar que a escola não é apenas fazer exercício e passar por média, ele consegue montar relações de projetos. E isso é muito bacana. Bom, eu falei das vantagens e basicamente existem diferentes resoluções que estimulam a ideia de educação integral. O artigo 36
do parecer número 7 da Resolução do Conselho Nacional da Educação, 2010, aponta que é considerado período integral toda jornada escolar organizada em 7 horas diárias, resultando em carga horária anual de 1.400 horas. Preste atenção, então. Mais educação não é educação integral, certo? A ideia de educação integral, período integral, é que o aluno passe manhã e tarde na escola sempre. Mas educação é um excelente projeto, mas que atende um número muito pequeno de pessoas. O ideal é que o Mais Educação fosse oferecido para todos os alunos. Daí sim nós teríamos uma grande rede de escola integral. Artigo 37. Aponta ainda que, além da ampliação do tempo e alargamento das horas nesse sistema de ensino, o sistema de ensino tem como objetivo criar novos espaços e oportunidades, fomentando o maior envolvimento dos outros profissionais da escola, dos familiares e dos demais setores sociais. A escola em tempo integral, assim como qualquer escola, tem por objetivo fazer relacionamento entre os partícipes. Fazer com que os pais se comuniquem com a escola e a escola se comunique com a sociedade. Um exemplo disso são os IEFs. Os IEFs são escolas, em geral, de tempo integral, que fornecem o ensino técnico integrado, onde ele se propõe a oferecer cursos que modifiquem a realidade daquela comunidade. Da mesma forma como a comunidade faz parcerias através dos programas, por exemplo, de empreendedorismo, dos projetos, das atividades artísticas que começam a ser realizados no IEF, e a escola passa a centralizar. A proposta é que todo esse relacionamento, que esse tempo a mais que se gaste na escola, proporcione atividades tão positivas como tem sido com os IEFs e façam com que haja um desenvolvimento atendendo mais latentemente as necessidades, mais focadamente as necessidades dessa população. E por último, é previsto um currículo integrado para a escola em tempo integral, no qual o estudante tem acesso à experimentação científica, cultura, artes, esporte, lazer, tecnologias de comunicação, direitos humanos, preservação do meio ambiente, saúde. A escola em tempo integral não é aula de reforço, ou pelo menos não deveria ser aula de reforço. A escola em tempo integral é a proposta de trazer para o aluno novas atividades que desenvolvam as competências necessárias para ele sair de lá humanizado, desenvolvido, profissionalmente capaz. E é aí que a gente vai encontrando. Obviamente, todas essas atividades têm relações com as disciplinas básicas. O problema é que a gente tem o costume de ver as disciplinas básicas apenas como conteúdo, e não é para ser por aí. Bom, existe um programa de fomento ao tempo integral que saiu em 2016 com o atual ministro da Educação, mas não se engane. Escola em tempo integral é debatido no Brasil há muito tempo. Houve uma oportunidade na década de 70 de trazer as escolas em tempo integral, e o Brasil abriu mão. Hoje a gente retoma essa discussão. Essa discussão foi retomada em 2002, junto quando veio o programa de escola democrática, junto quando veio vários outros programas relacionados que mudaram a pragmática da educação como a gente tem visto hoje. A ideia da hora-atividade reintroduzida e novos programas de educação, mas agora em 2016 ela retomou à tona porque o ministro da Educação ele vai propor um programa de fomento onde, através de medida provisória, onde estabelece uma reforma do ensino médio no país. Primeiro, há severas críticas. Há uma situação de governo no qual não estamos felizes? Não estamos felizes em grande maioria da população. No entanto, a escola em tempo integral é benefício e não existe apenas o programa atual, não existe uma escola de tempo integral. Você tem escolas técnicas de tempo integral, você tem escolas humanizadas, que é essa escola para o futuro, ou ponte para o futuro,
Você tem escolas em tempo integral de projetos, e daí você tem que ver qual que é o programa de escola em tempo integral que é oferecido para a sua escola e para a sua comunidade, ou ir pedir esses programas e avaliar se cabe. No entanto, a gente não pode virar as costas para um programa que venha a beneficiar. Se tua escola tem a oportunidade de ser escola em tempo integral, abraça essa ideia, introduz a escola em tempo integral, enfrenta as dificuldades, porque lá na frente você vai ter uma escola que melhora a sua comunidade. Bom, de acordo com o ministro da Educação, o Mendonça Filho, o programa que amplia a jornada escolar de 800 para 1.400 horas por ano e transfere recursos para as Secretarias Estaduais de Educação destinará 257 mil vagas a 572 escolas públicas em todas as unidades da Federação. Seria ótimo que fosse verdade. Hoje em dia, o Brasil trabalha com uma perspectiva de 70 escolas. Vou mostrar isso lá na frente. Existe uma proposta de expansão. Esse programa, ele já existia uma ideia de trazer a escola em tempo integral, isso já era uma proposta realizada bem no prenúncio do governo Lula. Obviamente já tinha sido discutido muito sobre educação em tempo integral. Em 2006 existem fóruns, existem diferentes atividades que aconteceram ao redor do país. A União dos Estudantes participa de diferentes eventos, cobrando isso, uma necessidade de uma escola integral, uma escola humanizada, uma escola que faça atividades. A gente tem diferentes exemplos de desenvolvimento que mostram que isso tem dado frutos, mas que não é unicamente o projeto do Mendonça Filho. E daí vem as opiniões dos especialistas. O Paulo Bereixa, ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Então, ele vai trazer uma proposta, uma visão que é a seguinte: quanto antes o aluno ingressar no estudo integral, melhor será seu aprendizado. Nesse sistema, as crianças têm mais tempo para aprender o conteúdo ensinado pelos professores. Então, a primeira razão lógica é você oferecer uma escola em tempo... o aluno tem mais contato com o conteúdo. Como primeiro argumento, faça com que seu filho tenha mais contato com esse conteúdo. Não apenas como aula, mas como os projetos, como as atividades interrelacionadas. Segundo, manter o jovem mais tempo na escola é uma forma de combater a violência. O Carlos Ramiro é professor da Escola Pública de São Paulo e ele diz isso: quanto mais tempo tu passa na escola, menos você tem violência. E olha como é verdade. Quem são os mais envolvidos com violência? São os jovens. Eu sou professor de escola pública, eu cansei de ver aluno meu que some da escola e depois de um tempo a gente descobre que ele está preso. Eu cansei de ter aluno meu morto. E daí, a partir do momento que ele está na escola, ele não está se metendo em problema. Eu tive um caso de 2 alunas que não puderam fazer um trabalho de fotografia porque na comunidade local onde ela estava, os traficantes não deixavam elas tirarem fotos ou fazerem trabalhos e saírem de casa. Isso é verdade, aconteceu. E aí? A partir do momento que ele está na escola, ele faz as atividades na escola e que ele vai junto com os professores, junto com a comunidade escolar, aparelhado, tu tem uma menor chance desse aluno entrar em violência. Por último, eu trouxe a voz da Isabel Santana, que é a gerente de educação e avaliação da Fundação Itaú Social. Eu sei que há muitas ressalvas de pessoas que criticam a proposta da Itaú Social, ou de diferentes ONGs e diferentes instituições ligadas a bancos envolvidas com a educação, mas o especialista, ele continua sendo especialista. E ela vai falar diretamente sobre a proposta de avaliação. As avaliações mostram que os que mais se beneficiam da educação integral são os de piores condições socioeconômicas. Educação em tempo integral é justamente para estar dentro da favela, para estar dentro da comunidade que necessita de grana. É lá que ela vai fazer a transformação. A equidade, com a garantia de que todos estão aprendendo, é a condição para o desenvolvimento do país.
A escola em tempo integral, ela é para pessoa que tem necessidade, é para pessoa carente, é para o pai que não consegue estar presente, é para o filho que precisa de recursos e não tem recursos em casa. Bom, pessoal, tem escolas que estão fazendo acontecer. Eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe uma escola de Canela, certo? Que com a ajuda da comunidade, a escola integral qualifica a educação a melhores índices sociais. Em instituição de ensino de Canela, a experiência do turno integral qualificou o ensino, melhorou os índices sociais e transformou a vida de um bairro. Como eu disse, a escola em tempo integral tá no link da descrição do vídeo, tá, pessoal? A escola de tempo integral, ela começa a modificar a comunidade. As pessoas da comunidade passam mais tempo na escola. A partir desse momento, a escola começa a se preocupar e ouvir mais as histórias da comunidade, fazer mudanças para a comunidade. Um segundo exemplo, a proposta de currículo multidisciplinar, é a receita da Escola Municipal de Ensino Fundamental Silvio Romero, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Ela obteve um dos melhores IDEBs. E daí, quando a gente vai pesquisar, todas as escolas estão tendo excelentes IDEBs, que são integrais, depois do 3º ano normalmente. A unidade de ensino alcançou nota 8, superando as médias 6,6 municipal, 5,7 estadual, 5,2 nacional, inclusive suas próprias metas de 2013, que era 6, e a meta para 2021, que era 6,9. Pessoal, eu trabalho numa escola que o IDEB é 3. E que há a oportunidade dela ser integral. E eu espero que ela seja, por mais dificuldades que se tenha na implementação no início. Claro, que a gente vive numa comunidade extremamente desgastada. Então, as escolas integrais no Brasil atualmente são 70 escolas, que isso leva também em consideração as escolas privadas. Esse dado que eu estou mostrando para vocês, ele é de 2015, então com certeza já devem ter mais escolas. As propostas como têm chegado os programas de escola integral são complicados. Um exemplo é o meu estado, que a escola em tempo integral chega para cumprir planilha, podia ter sido implementada antes e não foi. E que a gente tem evidências de escolas que começou o programa de educação integral e ela ainda não tem recursos, ainda está faltando diferentes estruturas, não tem canto de descanso para os alunos, então os alunos almoçam e depois eles ficam sentados no pátio, no chão, porque não tem onde descansar, onde falta refeitório. Mas tem uma visão. Se entrou o programa de escola integral, no ano seguinte você tem aumento do que vai para o Fundeb. A escola passa a receber mais. A escola tem que se colocar para cobrar isso. O PENAE aumenta, porque você passa a receber valor não só pelo lanche, mas pelo almoço da criança. E você recebe o dinheiro do PENAE mais o complemento estadual. E você vai cobrar, a instituição, a comunidade começa a cobrar o que vem. O próprio programa promete diferentes infraestruturas, né, diferentes organizações e atividades que vão implementar isso. O que a gente precisa é realmente entender que é uma batalha, mas se houver a oportunidade de você trazer uma escola integral para o teu bairro, para a tua comunidade, faça isso. Lute por isso. Porque o que se mostra em números e em estatísticas é que essas escolas têm tido um desenvolvimento excelente. E é aquela coisa, a gente tem que pensar pela nossa comunidade. É difícil para mim, talvez me atrapalhe um pouco na rotina, sim. Mas eu tenho que desenvolver pela comunidade, pelo meu estudante, pelos outros professores que vão vir, pela qualidade futura daquela comunidade, antes de qualquer coisa, pelo bem maior da pirâmide, né? Educacional, pedagógica, discente. Eu falo muito que enquanto professor a gente tem que pensar pedagogicamente e no objetivo principal, que é esse estudante, obviamente, com a nossa qualidade pessoal também. Bom, pessoal, aqui estão algumas leituras complementares, certo? O Porvir é um site excepcional, eu puxei bastante coisa deles. O Professor para a Escola de Tempo Integral, Escola em Tempo Integral, um desafio para a sociedade, do Cardim. E daí a gente tem vários outros
outras bibliografias. Aqui estão os links para vocês poderem acessar de notícias, além dos livros. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, me desculpem qualquer coisa e comentem, eu quero saber a opinião de vocês. Valeu!